Infelizmente, existem muitas pessoas que estão vivendo frustradas na vida, vivendo tristes, carrancudas, vivendo com o sentimento de que são derrotados, que não vão conseguir vencer, não vão conseguir alcançar o que esperam. São pessoas que estão frustradas de verdade. E quando se começa a permitir essas coisas acontecerem, as pessoas começam a entrar numa fase de depressão e tiram dela o desejo de querer crescer. E quando eu falo em crescer, eu estou falando em você expandir, em você conquistar, em você dar os passos mais largos, em você se apropriar de bênçãos que você nunca se apropriou antes, em você conquistar coisas com o seu esforço, com o seu trabalho, mas especialmente com a bênção do Senhor. Mas muitos de nós não queremos crescer, ou ficamos acovardados, esperamos que outra pessoa nos ajude a crescer. Faça por nós aquilo que a gente tem que fazer. A gente fica às vezes esperando que outros façam um milagre para que a gente possa ser um milagre para a nossa vida e para outras pessoas também. Mas o Senhor nos ensina que a gente tem que dar nosso passo, a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que ser ousado em ser ativo para crescer. Não podemos nos acovardar. Inclusive, eu até gravei um pequeno vídeo devocional falando sobre 3 dicas de como você pode crescer espiritualmente. Já postei no YouTube para o pessoal saber. A gente tem que ser ativo, a gente tem que ser proativo para poder crescer espiritualmente. A gente não pode ficar esperando que outros cresçam para a gente, por nós. Temos que fazer nossa parte. Ah, mas eu só vou fazer se outra pessoa mandar. Não, então você não quer crescer. Então você não quer crescer. Crescer significa você reagir e você dar o passo além. Você reagir fazendo algo a mais para você, por você. Mas Jesus falou aos discípulos que existe uma proposta de crescimento que envolve todos os níveis. Pode envolver o nível familiar, pode envolver o nível de trabalho, pode envolver o nível de igreja, pode envolver o nível de todos os aspectos da sua vida pessoal. Crescimento envolve um plano que Deus tem para a gente. E a Bíblia ela é cheia de elementos que vão nutrir e nos ajudar a compreender como é que a gente pode crescer. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso, como é que a gente pode crescer segundo a ótica do Senhor, em todos os níveis. E para isso eu quero usar o texto de João, capítulo 17, os versos 20 até o 23. Ali nós vamos aprender como é que Jesus fala que a gente tem que crescer. João 17, 20 a 23, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, logo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és e tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está orando e pedindo para que na igreja haja unidade. Para que haja unidade. Mas não é qualquer unidade. Da mesma forma como o Senhor estabeleceu um novo padrão de amor sobre o ser humano, sobre a sociedade, Ele também colocou um novo padrão de unidade para o ser humano. E essa unidade envolve compreender como é a relação de Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, Deus Todo-Poderoso, Ele é um. E essa unidade serve para nós como modelo, como referencial, para que a gente possa crescer e se multiplicar aqui na Terra. Esse padrão de unidade, ele é o padrão que a gente tem que ter como foco na nossa vida. E quando eu começo a entender esse padrão, vou começar a vivenciar crescimento constante na minha vida. Quando eu não vivo em unidade, como o Senhor propôs, como o Senhor colocou agora nesse texto, eu vou viver sempre isolado. E quando eu vivo isolado, eu não tenho a perspectiva de crescer, porque ninguém cresce sozinho. É impossível uma pessoa crescer sozinho. Ah, mas eu posso orar sozinho, posso ler a Bíblia sozinho. Ok, mas isso não tem a ver com o plano do Senhor. O propósito do Senhor envolve crescimento, e o crescimento com o Senhor sempre envolve, obrigado querido, sempre envolve o outro. Não existe crescimento no reino de Deus sozinho. Crescimento sempre envolve o outro perto de você. Porque o outro vai te ajudar você a vivenciar o amor do Senhor. O outro vai te ajudar a você viver perdão. O outro vai ajudar você a viver o encorajamento. O outro vai ajudar você a viver e compreender como é que funciona o reino do Senhor. Tudo envolve o outro na sua vida. Tudo.
Jesus falou 2 mandamentos principais que a gente tem que ter. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um relacionamento. Não é você com você, é você com Deus. Mas também amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, um relacionamento com outra pessoa. Quando eu tenho uma compreensão que eu preciso viver com outras pessoas, viver para outras pessoas, eu estou começando a entender como deve ser o padrão de unidade que Jesus estipulou para a gente. E quando eu entendo isso, eu começo a pensar que a gente tem que nos apropriar um pouquinho nessa palavra. Olha o que Jesus pediu, gente. Jesus pediu para que a gente fosse um como eles são um. Mas isso envolve uma compreensão do porquê que ele quer que seja isso. O propósito pelo qual ele quer que a gente seja um como eles são um, é que para que o mundo creia quem é Deus e conheça quem é Deus. O propósito da unidade não é para que eu usufrua de todos os bens disso. O propósito da unidade é para que mais pessoas possam conhecer a Deus. Para que mais pessoas possam vir a se entregar ao Senhor Jesus. O propósito da unidade envolve você abençoar outras pessoas. Quando você quer se dar bem numa empresa, diga você, seja um com o seu companheiro de trabalho e faça o melhor que você puder no seu trabalho. Quando vocês se juntam como família e se tornam um time ministerial, vocês vão muito além do que vocês fossem sozinhos. Se nós entendemos a chave, a bênção que é trabalhar junto, crescer junto, viver, aprender, viver junto, nós vamos entender o que o Senhor Jesus quis dizer. Que através da comunhão, da unidade entre a gente, muitas outras pessoas vão querer conhecer Deus por causa da gente. Então existe um propósito da unidade. E o propósito não somos nós, mas outras pessoas conheceram o Senhor Jesus. E para isso eu quero compartilhar com você, trazendo uma analogia, uma simbologia, que a gente falou algumas vezes, eu quero trazer uma explicação maior sobre o que é essa analogia, o que é essa simbologia que fala sobre o poder da unidade e onde ela vai chegar com isso. Eu quero falar hoje sobre purê de batatas. Hoje eu quero te ensinar como se faz um purê de batata. Quero te ensinar como se faz um purê de batata. Quais são os elementos importantes para se ter e se fazer um purê de batata? Vamos dizer, a panela, correto? Você precisa de panela, você precisa de batata, você precisa de água, você precisa de fogo, você precisa de faca, você precisa daquela pecinha que amassa, como é que chama aquela peça? Essa mesmo. Socador, qualquer coisa assim. Você amassa a batata, não é assim? Você precisa de leite, você precisa de manteiga, você precisa, alguns gostam de colocar creme de leite, bom também. Sal, alguns gostam de colocar queijo ralado, é bom também. Alguns gostam de colocar mussarela, bom também. Ou seja, você pode colocar muita coisa para incrementar o seu purê de batatas. Mas eu vou falar de um purê de batata simples. Uma coisa que eu sei fazer. E eu quero compartilhar com você a partir desses elementos, como o Senhor quer que a gente viva e aprenda a viver essa unidade que é através dessa simbologia do purê de batatas. Em primeiro lugar, a panela. A panela representa o lugar, o local onde vai colocar as batatas. O lugar onde vai começar a produzir a unidade. Esse local pode ser a sua família, pode ser o seu GP, pode ser a igreja, pode ser o seu lugar de trabalho, pode ser o seu núcleo entre seus irmãos, pode ser, sabe, as amizades que você tem, os seus relacionamentos. Esse lugar é o lugar propício para se produzir e se fabricar o purê de batatas. Ou seja, essa panela é o lugar para se fazer o purê de batatas. E naturalmente o que são as batatas? Eu e você, tá bom? Todo mundo é batata. Alguns mais gordinhos, outros mais magrinhos, outros mais bonitinhos, outros mais feinhos, outros mais sujinhos, não é assim? Outros mais amarelinhos, mais branquinhos. A gente tem todo tipo de batata. Mas tudo junto pode produzir uma coisa muito boa para a gente poder se deliciar. Mas então eu quero compartilhar com você como é que a gente pode fazer. Peraí, volta aí, tá avançado. Volta um pouquinho. Isso, antes. Aqui, a hora.
Primeiro agora, isso, agora o primeiro. Como é que a gente faz um purê de batatas? Primeira coisa, tem que se reunir todas as batatas. Um purê de batata se faz com a junção, pegando batata por batata e colocando tudo num lugar só. Num lugar só. Você não tem como fazer um purê de batatas isolando a batata aqui e ali. Você não tem como você misturar e produzir um purê de batata se você colocar uma batata aqui, uma batata ali, uma batata aqui. É impossível surgir um purê de batatas assim. Você precisa trazer todas juntas. Reunir todas grudadinhas. Quando você faz isso, você começa a entender como começa um purê de batatas. E na igreja, como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? O GP é o lugar onde você junta as batatas para produzir o purê de batatas. Os cultos é um lugar onde você junta as batatas para poder produzir um grande purê de batatas. A família é o lugar onde você junta pai, mãe e filhos e ali você começa a produzir um grande purê de batatas na família. Algumas famílias são maiores. Então, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. A Cris e o Luiz acho que tem 6, 7 filhos, não é isso, né? 7, 8? 4 só, tá bom? Já tá uma média boa. Então dá para fazer um purê maior, percebe? Então a gente começa a juntar isso. Quando eu começo a trazer juntos, eu começo a produzir o purê de batatas. Mas uma coisa a gente tem que entender, queridos. Atos 2:42, Atos 2:44 diz o seguinte, que todos, a igreja primitiva tinha o seguinte, todos estavam juntos, porque criam em Deus. Criam no que os apóstolos falavam, criam no que Jesus tinha ensinado. Quando estavam crendo juntos, produziu a igreja. Quando estavam vivendo juntos, quando estavam crendo no mesmo propósito, crendo no mesmo Deus, crendo nos ensinos dos apóstolos, quando estavam orando juntos, todo mundo no mesmo pacote, no mesmo princípio, e isso começou a produzir o purê de batatas entre eles, porque estavam todos crendo juntos. Eu sei, queridos, eu sei que não é fácil você conviver com alguém que a gente não gosta muito. Conviver com uma batata suja não é legal. A gente se acha sempre bonitinho, sarado, sem barriga, para não dizer algumas pessoas boas ali. A gente sempre se acha alguém melhor do que o outro. Então, eu sei que não é fácil você conviver com alguém que você considera que essa pessoa está mais suja. Então, não é fácil você pegar a batata que está limpinha e juntar com a batata que está suja. Isso não funciona na nossa lógica humana. Mas no reino de Deus, é assim que tem que funcionar. É quando você junta, pode ser um limpinho com um sujinho. Quando você junta um magrinho com um gordinho. Quando você junta um careca com um cabeludo. Quando você junta todo tipo de gente diferente, todo tipo de batata, você começa a produzir algo juntos. E isso é o purê de batata iniciando. Você precisa juntar e fazer força para estar junto. E isso tem que ser de uma forma intencional. Intencional. Mas, colocar as batatas juntas, reunidas, já fez o purê? Não. Não. A segunda coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar água nas batatas. Primeira coisa, então, você pegar e juntar todas as batatas num lugar. E a segunda coisa, você tem que colocar água nas batatas. Então, você pega uma panela, coloca as batatas, todas, pode estar suja, pode estar limpa, pode, se você deu a lavadinha antes, você pode, junta tudo lá. Agora, a sua tarefa é você começar a produzir um purê, você tem que colocar para água. A água, na simbologia da gente, a simbologia bíblica, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai começar a amolecer a batata. Você não tem como produzir uma purê de batata se a batata não estiver amolecida. Se não estiver cozida. Você pode tentar amassar, você pode tentar cortar, pode tentar fazer tudo, mas a batata, se não está amolecida, você não tem como produzir um purê de batatas. Você precisa fazer o quê? Colocar na água. E a água é o primeiro lugar que a gente tem que fazer para começar a amolecer. Agora vamos falar o que significa para nós colocar a batata na água. Se a gente entende que nós somos a batata,
Então, colocar na água e colocar na palavra do Senhor, o que significa isso? Deixa eu dar para vocês alguns exemplos. A palavra do Senhor, primeiramente, Paulo falou o seguinte lá na carta a 2 Timóteo, que a palavra do Senhor, ou seja, ela existe para quê? Para que existe a palavra do Senhor? Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e é útil para formar na justiça. A Bíblia tem essas finalidades: útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Quando eu entendo que a palavra do Senhor tem essa finalidade, eu estou dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor tem poder de transformar uma pessoa. Amém? Você crê que a palavra do Senhor tem poder para transformar alguém? Amém? Então, como é que isso deve funcionar na prática? Na prática. Vou dar 2 exemplos para você pensar um pouquinho como é que a gente tem que fazer e como é que a gente normalmente não faz isso se a gente crê na palavra do Senhor. Um exemplo. Um casal está em discussão. Cada um quis fazer de um jeito uma coisa. Entrou em desacordo. Então começou uma tensão, começou a levantar a voz para o outro, discordar e criticar o outro. Você fez assim, você fez assado. E começou um clima tenso nessas horas. Como é que a gente põe água nessas batatas que já estão fervendo? Se você colocar água, qual é a sua expectativa em fazer isso? Vamos pensar, se são batatas que são crentes, porque a unidade produz a partir de pessoas que são crentes em Jesus, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que começar a compreender qual deve ser o nosso posicionamento diante da palavra do Senhor. Então, um dos dois, ou os dois, nessas horas que estão a flor da pele, a crise aumentando, o que os dois têm que fazer? Vamos orar. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades do mal, ou seja, contra o diabo. Quando eu entendo essa verdade e aplico essa palavra nesse momento da confusão, o que eu tenho que fazer? Fechar minha boca, sair para orar, não entrar em debate. Essas horas de discussão, a gente não resolve uma crise. Quando você está numa flor da pele, cada um tentando defender uma coisa, não adianta tentar discutir e tentar ganhar as pessoas com argumentos. Argumentos não trazem solução para a sua crise. Palavras não trazem solução para a sua crise. Comparações não trazem solução para a sua crise. Mas a palavra do Senhor, sim. Porque ela pode mudar as pessoas. Então, quando eu entendo essa verdade, eu falo assim, agora vamos parar, vamos orar. Não vamos discutir. Vamos conversar e orar ao Senhor. Porque a nossa luta não é entre a gente. Não é eu com você e você comigo. Existe uma luta sendo travada pelo que o diabo está vindo para tentar matar, roubar, destruir o nosso casamento. Então, por que eu vou permitir essa luta continuar entre a gente? O que eu tenho que fazer? Vamos orar. Vamos orar. O que isso vai produzir dentro da minha cabeça, da minha mente? Quando tiver uma outra discussão em algum outro momento, vocês vão lembrar que a gente tem que orar primeiro, que a luta não é contra um do outro, mas é contra o diabo, que a gente tem que vencer o diabo na oração. Percebe? Então isso, quando você começar a perceber que existe uma crise maior, talvez, no seu trabalho, você vai lembrar, opa, não é para discutir, eu tenho que lembrar que essa luta não é contra a gente, não é um com o outro, mas é contra o diabo. A palavra começou a amolecer o seu coração. A água foi implementada no seu coração. Quando eu faço, crendo que isso vai acontecer, eu elimino muitas brigas e discussões. Deu para entender? Quando eu começo a colocar a água, a palavra de Deus, no meu dia a dia, eu começo a colocar a compreensão de quem é que tem poder sobre a minha vida. Num problema que envolve educação de pais e filhos. Os filhos querem seguir um outro caminho. Os filhos querem escolher outras amizades. Os filhos querem escolher caminhos que são contrários à palavra do Senhor. Querem escolher influências na área de drogas, na área de sexo, pornografia. Os filhos começam a se perder. O que os pais têm que fazer nessas horas? Qual deve ser a orientação dos pais aos filhos pela palavra do Senhor? Então, o pai tem que colocar a água no relacionamento entre pai e filho. Tem que colocar água na vida do filho. Como é que isso funciona?
você tem que chegar para o filho e conversar. Primeiro você vai orar e você vai, filho, é o seguinte, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Jesus é o que traz a paz para a gente. Se você quer procurar paz no mundo, você não vai encontrar. Você vai encontrar em Jesus Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho para você ser feliz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar em Jesus esse caminho para a felicidade. Se eu quero ter uma vida melhor, essa vida não se conquista pelo que o mundo oferece, mas em Jesus Cristo. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu começo a aplicar a palavra do Senhor para aquele meu filho, qual é a minha expectativa? É que aquilo comece a penetrar nele, comece a amolecer o seu coração. Talvez não para aquela hora, mas lá na frente ele vai lembrar, quando acontecer algum outro momento. Meu pai me disse o que a Bíblia disse. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele pode me dar paz. Na hora do maior desespero, o Espírito Santo vai lembrar aquela criança o que o pai disse da palavra do Senhor. Estão entendendo? Amolecer o coração com a palavra é você declarar a palavra para a pessoa ao seu lado. O purê de batata envolve você começar a produzir um outro. Aquilo que a palavra do Senhor diz que tem que ser. Tem que ser. A gente tem que começar a pôr em prática. O problema nosso é que a gente só gosta de discutir baseado em nossos argumentos. Aí eu acho que tem que ser assim. Eu estou aprendendo que tem que ser assado. A vida me ensinou sim. A gente está carregado de traumas, de complexos do passado, e a gente só se posiciona baseado naquilo que envolve a nossa experiência. Mas entenda bem, queridos, a palavra do Senhor está acima da sua experiência. A palavra do Senhor vale mais do que você passou. Então, se você entende, põe e declara a palavra do Senhor em alguma crise que está passando, você está querendo amolecer o coração no seu relacionamento. Seja no seu patrão, seja na sua vida com o outro. Você tem que começar a compreender que tem que ser assim e a gente tem que viver dessa forma. Amém, queridos? A gente tem muitas pessoas muito duras, coração duro, coração orgulhoso, que não admite. O que tem que fazer? Palavra nele. Palavra nele, para amolecer o coração. Ah, mas pastor, eu não sei que palavra que eu tenho que usar. Ok, a gente tem que começar a aprender algumas palavras por isso. Versículos sobre Jesus Cristo são uma chave para poder vivenciar a vida melhor como pessoas. E a gente tem que pôr isso em prática entre nós. Amém? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que juntar as batatas. A segunda coisa, a gente tem que pôr batata na água. Mas depois disso já virou purê? Não. Qual a terceira coisa que a gente tem que fazer? Ligar o fogo. Tem que ligar o fogo. Porque se você não esquentar a palavra, não vai amolecer o coração da pessoa. O que simboliza o fogo para nós? Esse fogo, nessa simbologia do purê de batata, simboliza a minha e a sua oração. A minha e a sua oração. E a gente tem que entender que a oração, ela não precisa ser aberta, escancarada, não tem que ser clara muitas vezes para outra pessoa. A gente tem que orar. A batata em si, ela não vai ver o fogo, ela vai sentir o calor. A batata não precisa ouvir a sua oração, mas quando você ora a Deus, ela vai sentir o calor, porque Deus vai tocar nela por causa da sua oração. Existe um homem de Deus que diz o seguinte, que Deus só se move a partir da oração da gente. Isso é sério. Então eu preciso começar a colocar essa compreensão. Agora imagina só, se eu tenho entendimento que eu preciso colocar fogo na panela para poder esquentar a água, ou seja, se o fogo vai apenas aquecer a água, vai produzir algo, então eu preciso começar a compreender como tem que ser a minha oração, para poder produzir um efeito bom para as pessoas. Antes de falar como tem que ser a nossa oração, eu vou falar como não deve ser a minha oração. Como não deve ser a minha sua oração. Vamos dizer, uma oração inapropriada para alguém que quer mudar ou transformar a vida de outra pessoa, se a gente puder fazer isso. Quem transforma somente o Senhor, a palavra de Deus. Mas a gente quer mudar o outro, não é verdade? A gente sempre quer mudar o outro, porque a gente sempre acha que o outro está errado. Mas olha só, uma oração que a gente não pode fazer
para a gente. Eu vou repetir algumas frases que eu comecei a pensar e que eu já ouvi algumas pessoas orar assim, e eu falei, misericórdia, porque a pessoa acha que não está entendendo como é que tem que ser essa oração. Mas tipo assim, a esposa quer orar pelo marido, ela não pode orar assim para Deus. Deus, por favor, muda o meu marido. Ele é um coração duro demais. Ele é grosso demais. Reclama o tempo inteiro demais da conta. Deus, ele é bruto. Ele não fala direito comigo. Ele não dá um carinho. Não faz nada para me agradar. Quando chega em casa só reclama. Deus, muda esse homem. Imagine se seu marido está ouvindo a sua oração. Você acha que ele vai dizer o seguinte, vamos entregar para Deus agora? Você acha que vai acontecer isso ou não? Agora vamos pensar numa oração contrária. A mulher, agora o homem orando pela mulher. Vamos pensar agora o marido orando para a mulher. Tem marido que é assim, tá? Deus, a minha mulher é muito burra, Senhor. Não sabe fazer as coisas. Não sabe nem se vestir direito. Deus, ela não arruma a cama. Não faz nem a comida direito, deixa queimar sempre o arroz. Deus, ela não sabe nem se vestir, nem combinar as roupas. Deus, dá um jeito nela. Ela só fala comigo gritando. Meu ouvido eu ouço baixinho, não precisa falar alto comigo não. Deus, ela é muito ignorante, Deus. Ela não sabe se portar com outra pessoa, eu tenho vergonha de andar com ela. Imagina ela ouvindo sua oração assim. Acabou o seu casamento. Acabou. Caiu tudo, não é assim? Vai mudar radicalmente a partir de agora. Percebe? Então, veja bem. A oração, se é o fogo, ela não precisa ficar ouvindo o tempo inteiro. Mas você podia orar diferente. Marido, você podia orar para sua mulher o seguinte. Deus, ajuda a minha esposa. A tua palavra fala que a mulher edifica a casa. Ajuda a minha esposa a ser uma boa administradora de casa. Eu preciso dela em casa. Eu a amo muito. Mas eu não consigo fazer sozinho muitas coisas. Eu preciso que ela me ajude. E a tua palavra fala que ela vai edificar a casa. Começou a mudar a oração? Não. Deus, ela é muito especial para mim. Mesmo que ela não sabe se vestir direito, ajude-a, Senhor. Quem sabe trazer uma amiga que possa ajudá-la a dar dicas para isso. Eu até ajudo, Senhor, a comprar algumas coisas para ela. Se imagina ela ouvindo sua oração assim. Ela vai querer Deus ou não? Ela vai querer você, na verdade, né? Percebe? A oração é esse fogo que você está colocando debaixo da panela. Quando você pensa em alguém que você está começando a produzir no seu GP e tentar trazer comunhão, você vai fazer de que maneira? Orar por ela. Chegou alguém no seu GP que você começou a conhecer. Você nem sabe se a pessoa realmente é convertida de verdade. O que você tem que fazer? Ora por ela. Ora por ela. Pela saúde dela, pela vida dela. Não diga, Senhor, que cara chato Deus veio no nosso GP. Deus, pensa num cara chato que fala demais no GP. Podia mandar para o outro GP, manda para o GP do Gilmar. Ah, o pessoal fala mais. Manda para outro lugar, Senhor. Manda para cá, não. Não pode ser assim a minha oração. A gente tem que orar para que Deus possa abençoar o outro. Isso é o foguinho que a gente está fazendo. Quando eu começo a entender qual deve ser meu tipo de oração, eu começo a mudar e a compreender como o Senhor quer que a gente faça e vive de unidade. Amém, queridos? Mas juntar as batatas, colocar água na batata e colocar fogo, já fez o purê de batatas? Não. Vamos lá. O que a gente tem que fazer depois, então? A parte talvez mais difícil no purê de batatas. Tirar as cascas.
Essa talvez seja a parte mais chata, mais terrível de se produzir no relacionamento. Eu sou um que não sou bom para isso. Minha mão sempre queima. Não dá certo. E quando eu vou tirar a casca, nunca sai só a casca. Vem a batata junto. O que significa isso no relacionamento? O que é a casca, gente? Na simbologia para nós, a casca é minha e a sua máscara. Todos nós vivemos com máscara, não é verdade? Todo mundo. Máscara de crente, máscara de bonzinho, máscara de um marido bom, máscara de uma esposa boa, máscara de um bom patrão, máscara de um bom empregado. A gente sempre põe uma máscara para se dar bem neste mundo. É ou não é verdade? Mas para que haja unidade, para que haja o purê que o Senhor quer que a gente tenha, as máscaras precisam cair. Precisam cair. Você já amoleceu, colocou a batata na água. Você já começou a produzir fogo ali, porque através da oração, para que possa amolecer mais ainda a batata. E agora a batata está pronta. Algumas pessoas são fáceis de tirar a casca. Por exemplo, vai começar com uma pessoa que você já orou, que você já colocou na água, e a pessoa está derretida, com tantos problemas. Tudo bem com você, a pessoa já vem contando toda a sua vida, desde quando nasceu. Conhece alguém assim? Está com problema, falou, já conta tudo. Agora tem gente, em especial homens. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Mas o mundo está caindo dentro de você e você coloca uma máscara. Estou perfeito. Estou bom demais. Não podia estar melhor. Mentiroso. Falso. Para produzir o purê de batata que o Senhor quer que a gente produza entre nós. No nosso GP, a gente tem que permitir ou se permitir cair as máscaras. Se permitir cair a máscara. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 12, portanto, acheguemo-nos com um coração sincero. Acheguemo-nos com um coração sincero. A palavra sincero significa sem cera. E a cera era utilizada para mascarar um defeito. A cera é utilizada muitas vezes numa construção para esconder algo que está atrás. É errado. Uma massa. Você põe uma cera, você vai tentar ludibriar o outro, enganar o outro, porque você sabe que atrás daquela máscara, daquela cera, tem rachadura, tem coisa trincada, tem coisa vazando, tem coisa ruim. Mas o Senhor fala o seguinte: acheguemo-nos com um coração sincero. Sincero. Não há como esconder-se de Deus, porque Deus vê o seu interior. Deus vê o seu interior. Esses dias eu estava vendo o seriado The Flash. Alguém assiste Flash ou não? Só os bons assistem o Flash. Essa semana eu estava passando um Flash, e uma coisa que passou naquela cena lá, foi: nossa, espero que isso nunca aconteça comigo, nunca aconteça do meu lado. Porque aconteceu o seguinte: uma mulher ficou grávida, daqui a pouco ela apareceu com um superpoder de ler tudo que está na sua mente. Então, ela ficou tão fora do normal, ela lia a mente de tudo. O cara ia falar alguma coisa, ela já falava na frente. A outra ia falar alguma coisa, ela falava na frente, sabia tudo que eu estava pensando. Já pensou se a sua esposa sabe tudo que está na cabeça, tudo que está pensando? Já pensou se você homem sabe tudo, está vendo tudo que a sua mulher está pensando?
Você está lá na cozinha, conversando com ela, e ela lendo a sua cabeça, lendo a sua mente, e você dizendo para você, nossa, que comida horrível. E ela vendo o que você está pensando, ó. Para a gente poder se achegar ao Senhor, Ele vê tudo da gente, queridos. Não há como você pôr máscara diante de Deus. A gente até põe diante de outras pessoas. Mas perante o Senhor não quer que a gente viva assim. Porque colocar máscara significa viver com um peso muito grande sobre a gente. Quem vive com máscaras são pessoas que não sabem viver na liberdade. E o Senhor nos diz, através da carta aos Gálatas, que o Senhor nos chamou para sermos livres, para vivermos em liberdade em Cristo Jesus. Agora, quem vive se escondendo de outras pessoas, vive na máscara. E quem vive na máscara ainda não entendeu quem é Jesus Cristo. Jesus disse que a verdade vos libertará. Jesus não disse que a verdade vai esconder você. Jesus disse que a verdade vai libertar você. Então, quando você se expõe, quando você se abre, e você abre, tira a máscara, o que está acontecendo com você? Você está permitindo a verdade de Deus entrar em você e produzir uma vida nova. Só é possível produzir um purê de batatas quando as máscaras caem. Quando as máscaras caem. E a gente, muitas vezes como líder, vai ter a grande missão de devagarzinho tirar a máscara, ou tentar tirar a máscara do nosso irmão, do nosso GP. Essa tarefa ela é dificílima, porque a gente pode tentar tirar a máscara de alguém, e a gente pode ferir a pessoa, pode ferir as emoções dela, pode tocar num complexo, pode tocar em algo que está no seu íntimo, que a pessoa nunca quer se abrir. Mas a vontade de Deus é que a gente se abra para poder ser transformado. Porque quem vive preso ao passado, vive preso a um complexo, vive preso a uma vida no passado, ainda não entendeu o que é viver segundo o princípio de Deus, da unidade. Com quem que eu devo me abrir? Com apenas algumas pessoas. Não se abra com todo mundo, por favor. A gente tem que saber com quem a gente vai se abrir. O líder pode ser uma pessoa que você pode se abrir. Os pastores podem ser alguém que você pode se abrir. O que mais? Um amigo que você confia, você pode se abrir. Mas pensa bem, você precisa ter sempre alguém que possa, ao ouvir você, essa pessoa possa te ajudar a crescer. Se você fosse abrir para alguém que é sua amiga ou seu amigo há longo tempo, mas a pessoa não tem Deus no coração dela, não tem a palavra de Deus no coração dela, ela não vai te ajudar em nada. Nada. Como é que alguém que não tem a palavra poder ajudar alguém? Vai ser apenas no emocional, apenas na mente. Agora, quando a pessoa tem a palavra de Deus no coração dela e vai poder ajudar você na palavra de Deus, o que vai acontecer com você? Vai acontecer crescimento. Por isso a Bíblia diz que eu tenho que saber escolher quem são meus amigos. Porque meus amigos têm que ser pessoas que vão me ajudar a crescer. Se for para me arrubar, para me derrubar, não podem ser meus amigos. Se eu quero ser sábio na minha conduta, no relacionamento, eu preciso saber com quem eu posso me abrir. Deus quer produzir em mim e você aquilo que é mais importante, nos tornar purê de batatas. A gente tem que se abrir para isso. Temos que ter um coração sincero quando vai chegar lá e falar com o Senhor. Amém? Mas depois que você põe a batata na panela, você põe água, você põe em fogo, descascou a batata, já produziu purê? Não. O que você tem que fazer agora? Você tem que amassar as batatas. Tem que amassar as batatas. O que significa na prática amassar as batatas? O que significa você tem que amassar as batatas? Quando você amassa a batata, você está querendo dizer o seguinte: eu quero me juntar com outra pessoa para poder viver a vida cristã junto. Quando eu permito com que me amassem, ou seja, quando eu permito com que aquilo que eu sou, agora já não é mais somente eu, está me amassando, significa agora eu vou aprender a conviver com outra pessoa, que é diferente de mim,
que começou a viver diferente, mas agora a gente está vivendo no mesmo propósito. Eu começo a compreender que eu preciso viver juntos. Atos capítulo 2 diz que o povo vivia juntos, vivia unido, no mesmo propósito, ouviam a palavra do Senhor, oravam juntos, louvavam a Deus juntos, cantavam ao Senhor juntos, estavam todos juntos. Quando eu entendo que eu preciso conviver juntos, eu começo a permitir o seguinte: a minha vontade não é mais importante, mas a vontade de Deus é mais importante. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a eliminar a minha vontade para aceitar a vontade central de Deus. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte: pode me juntar com outra pessoa que eu vou caminhar junto com ela. Tem irmão que diz o seguinte: eu não vou ficar com aquele irmão lá porque ele é chato. Não vou ficar com aquela irmã lá porque ela fala demais. Não vou ficar com aquele irmão lá porque ele resmunga muito. Viver o purê de batatas, o que significa se descascar e aprender que a gente tem que conviver juntos, cada um do seu jeito. Deixa o Senhor amassar você, deixa o Senhor produzir em você uma coisa juntos. E quando você está junto com o outro, sabe o que acontece com você? Você começa a carregar os fardos dos outros. Você começa a ser suporte para o outro. Você começa a orar mais porque você está junto com ele. Você começa a sentir as dores que ele sente. Você começa a chorar porque ele está chorando. Você começa a rir porque ele está sorrindo, feliz por alguma coisa que conquistou. Quando você começa a caminhar junto, você permite ser amassado, o outro já não é alguém estranho. É alguém que você quer viver junto. Sabe por quê? Porque você entendeu que você é um em Cristo Jesus com essa pessoa. Você não quer viver mais isolado. Você não quer viver mais sozinho. Você quer caminhar junto com Ele. Quando você está amassado, está junto, você quer crescer junto. Por exemplo, quando eu pego o exemplo de um GP, que para mim é um momento legal, que eu fico vendo sinais de estão crescendo no purê de batata. O GP do Rony e da Karen. Mas o GP que está sempre junto, comendo sempre junto, tudo junto, e me colocaram no grupo. Eu fico vendo o que está acontecendo no GP deles. Eles brincam o tempo inteiro, tiram um sarro um do outro o tempo inteiro, saem junto, vão comer junto, porque entenderam que precisam viver de que maneira? Juntos. Ou seja, permitindo se amassar para um sentir a dor do outro. Agora, a gente não pode ter um GP onde você vai, reúne com a pessoa naquele dia lá, fica 1 hora, 2 horas com a pessoa, depois nem conversa mais. Você ainda não entendeu o que é o purê de batata. O purê de batata envolve você estar junto. Porque quando você está junto, você aprende a perdoar o outro pelo que ele fez. Você aprende a carregar o outro porque está sofrendo. Você aprende a ser suporte para ele. Você aprende a orar por ele, a encorajar essas pessoas. Você aprende a viver melhor com essas pessoas. Amém? Estão acabando. Está quase no finalzinho para terminar o purê de batatas. Depois disso, já acabou o purê de batatas? Está pronto para comer já? Não. O que está faltando? O último elemento. Colocar leite, manteiga e sal. Quando você começa a misturar o leite, a manteiga e o sal, você está começando a querer dar um sabor para ele. O que simboliza o leite num purê de batata para nós? Simbolicamente significa o Espírito Santo. Porque é ele que vai dar a liga nas batatas amassadas. O Espírito Santo é que vai produzir a comunhão entre as batatas. Você pode amassar, está tudo junto, mas se não tiver o leite vai ficar aquele negócio ruim. Você não consegue sentir o sabor de uma coisa unida. Você começa a perceber que existe ainda pedaços no grupo, pedaços na panela. Mas o leite começa a produzir o quê? Uma uniformidade, uma unidade no grupo, uma unidade na panela. Você põe o leite, ele começa a mesclar e juntar um ao outro. Isso significa que a pessoa começou a perdoar o outro, a liberar perdão para o outro, começou a amar o outro, a caminhar com o outro, a viver mais de perto com o outro, começou a crescer junto, porque entendeu que o Espírito Santo agora está agindo entre eles. Aí você coloca um pouquinho mais a manteiga, você coloca o sal, para dar um sabor, você começa a incrementar o relacionamento com coisas que vão ser bênção para a vida conjugal, para a vida em grupo, para a vida familiar, para a vida na igreja. O leite dá liga,
A manteiga e o sal dá sabor. Para que a gente tenha um bom purê de batata, a gente tem que seguir esses elementos. Tem que juntar as batatas, tem que colocar água, tem que colocar fogo, tem que descascar, a gente tem que amassar e a gente tem que colocar leite, manteiga e sal. Depois disso podemos comer isso aqui. Próximo para mim, Fábio. Isso. Esse é um purê diferente, gente. É um purê diferente. Mas quando eu começo a chegar nesse nível, eu entendi o que é viver em unidade. Isso aqui simboliza o que Jesus quis dizer sobre: Senhor, eu estou orando para que eles sejam um como nós somos um. Estou orando, Senhor, para que aqueles que vão crerem em nós, crerem em mim, possam viver juntos como nós vivemos juntos. E a maior bênção é que quando eles viverem dessa forma, eles vão ser abençoados, mas não somente eles, mas aquilo vai produzir um desejo tão grande em outras pessoas. Vai dar água na boca em outras pessoas. Vai dar fome em outras pessoas. Vai dar nas pessoas um desejo de querer comer purê de batata na casa de outra pessoa. Inclusive, se você quiser me chamar para comer na tua casa, eu vou comer. O meu desejo, inclusive, é o seguinte: primeiro domingo de março, que vai acontecer uma coisa boa em cada GP. Vai acontecer a Santa Ceia. Especial em cada GP. Que os líderes façam ali um purê de batatas. Pode comer com cachorro quente, pode comer com carne, pode comer com arroz, como você quiser. Mas que vocês se juntem e produzam purê de batatas no primeiro domingo de março. Fechar um mês com purê de batatas no grupo pequeno e com a Santa Ceia. Amém? Por que isso é importante? Para que eu possa inculcar que o Senhor me chamou, para que eu possa viver um com o outro. Queridos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas ser purê de batata é propósito de Deus para a gente. Viver purê de batata é viver a centralidade da vontade de Deus. Viver isolado não é propósito de Deus. Viver cada um seguindo a sua vontade, cada um seguindo o seu padrão. Ah, eu vou viver assim porque eu sou assim, eu vou viver assim porque eu sou assado. Sabe, a gente não pode pensar assim. Quando eu vivo sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu vivo reclamando de outras pessoas. As pessoas a gente fica reclamando. Por exemplo, eu já vivi momentos muito sérios em muitas igrejas. Muito sério. Eu já passei momentos, antigamente, lá no Brasil, a gente tinha o costume de ficar na porta para despedir de cada membro que está saindo da igreja. Alguns são mais velhos, já sabem como é que funciona isso. Mas o pastor está na porta e cada um tinha que passar e cumprimentar o pastor. E eu vi o pastor falar assim: Deus te abençoe, uma boa semana. Eu tinha que fazer isso todo domingo. Teve uma bela vez que eu não falei para uma senhora. Não cumprimentei a senhora. Ela passou do lado, eu não estendi a mão. Essa mulher falou para a igreja inteira que eu não a amava. Porque eu fiz o quê? Não estendi a mão. Não cumprimentei. Queridos, se você quer ser cumprimentado, vai cumprimentar. Quer ser visitado? Vai visitar. Quer que te chama para poder ir para algum lugar? Se oferece para comer na casa dos outros. Estou brincando. Chama alguém para comer na tua casa? Quer alguma coisa? Faça primeiro. Toma iniciativa para fazer primeiro. No purê de batata a gente tem que ser intencional em nossas atitudes. Não posso ficar apenas esperando, tem que ir atrás. Porque quando eu vou atrás, estou querendo dizer o que com isso? Que eu entendi a minha função no reino de Deus. Que é orar e abençoar outras pessoas. Outras pessoas. Então, por exemplo, eu já falei, gente, se você não sabe, a Angelita faz uma lasanha maravilhosa. Eu não fui lá ainda não, mas eu ainda vou comer na casa dela a lasanha. Mas falaram tanto no GP dela, eu estou querendo comer na casa dela.
Por que isso é importante? Porque isso gera comunhão entre a gente, entendeu? A gente pode crescer junto. De que maneira? Estando juntos. O meu desafio para você, queridos, é que a gente possa ser mais proativo. Porque no purê de batatas a gente tem que ser mais ativo nesses relacionamentos. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Mais do que a gente entender que precisamos ser um purê de batatas, a gente precisa desejar viver a vontade de Deus. Se você quer crescer na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida, no seu grupo pequeno, se você quer crescer, você precisa dar o primeiro passo. De querer estar com as pessoas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não posso. A escolha de quem quer. Minha e sua. Deus ofereceu o plano e disse, se alguém quiser vir após mim, se negue, tome minha cruz e me siga. A proposta é para quem quer. Não é obrigado para ninguém, é para quem quer. E eu quero desafiar você a dizer, Senhor, pode contar comigo. Eu quero fazer parte desse grande purê de batata. Eu quero fazer parte do purê de batata no meu GP. Eu quero fazer parte, eu quero ser alguém importante no meu GP que vai ajudar a que outras pessoas também possam participar do meu grupo pequeno. Eu também quero ser referencial de bênção para outras pessoas também. Se houver unidade entre nós, muitos irão se aproximar e querer conhecer Deus por causa da gente. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer um convite a você. Se você quer dizer, Senhor, pode contar comigo. Eu quero fazer parte desse grande purê de batatas. Eu quero cooperar nessa missão. Eu quero desafiar você dizer dar um sinal para Deus. E falar, Senhor, pode contar comigo. Eu quero cooperar. Eu quero ajudar. Porque eu entendi que o teu reino vale mais a pena do que as minhas vontades. Se você quer dizer um sim para o Senhor, quer dizer, Senhor, pode contar comigo. Eu quero te convidar a você levantar a mão onde você está e dizer, Senhor, pode contar comigo. Agora eu te convido a você a orar nesta hora. Abra o seu coração. Abra o seu coração e diga, Senhor, pode contar comigo. Me ajuda a arrumar meu schedule, me ajuda a arrumar o meu trabalho. Isso não pode atrapalhar minha vida contigo, não pode atrapalhar minha vida espiritual, não pode atrapalhar minha família, não pode atrapalhar o teu propósito. Me ajuda a arrumar a minha vida, Senhor, porque eu quero viver em função do teu propósito. Abra o seu coração, diga para Ele essas coisas. E permita ao Senhor falar e te encher nesta hora. Em nome do Senhor Jesus.